Todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nós aqui estudando a vida e os ensinamentos do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. O modo de vida dele, como ele viveu, que exemplo ele trouxe para nós. Lembrando que Jesus Cristo é o nosso maior espelho, certo? A vida de Jesus Cristo é o ponto principal que nós temos que nos espelhar. É verdade que teve outros homens que seguiram o mesmo patamar, como Paulo, por exemplo, teve o mesmo, seguiu na mesma rota dos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso nós podemos, que ele mesmo diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Observem que o ponto principal sempre é o Senhor Jesus Cristo. O ponto principal é Jesus Cristo, irmãos. Nunca outro homem. Depois de Jesus, depois da imagem de Jesus, depois dos ensinamentos, depois do modo de vida de Jesus, é que você pode partir para outros, para ver se comparado com os de Jesus. Agora, o principal que você tem que conhecer, porque para comparar os outros com Jesus, você tem que conhecer o de Jesus. Aí depois você vai conhecer os outros homens e ver se encaixa com o de Jesus, seus líderes, seus pastores, saber se eles estão de acordo, mas você precisa conhecer o de Jesus, que é o principal. Então nós vimos ontem a tentação, como Jesus Cristo magnificamente usando a Bíblia derrotou Satanás na hora da tentação. Ali onde os homens perdem, onde os homens se perdem para Satanás. Onde somos derrotados para Satanás, Jesus foi e venceu e nos ensinou como vencer com a Bíblia. Porque Satanás não vem com aquele monstro para você não, ele vem com a Bíblia para lhe enganar. É necessário que nós conhecemos a vontade de Deus para podermos combater Satanás. E assim podemos triunfar. Então Jesus saiu vitorioso depois que ele termina. Os anjos vêm e dão comida para Jesus. Jesus ali é homem também, ele está no corpo humano. E ele come, se alimenta, se conforta e volta para onde? Para a Galileia. Mas antes ele passa ali pela Judéia. E João está no lugar chamado Arnon. Era uma região em que o rio era extenso, porque havia muita gente seguindo João. E ali havia muitas águas para ele batizar. Porque enquanto Jesus estava na tentação, João continuava dizendo a verdade, pregando o reino do céu, já anunciando a remissão dos pecados, o batismo nas águas, Rio Jordão. Depois foi para essa região, enquanto Jesus estava lá. Então, quando Jesus vai, ele passa por lá. O que Jesus faz? Começa já a batizar. Quando Jesus começa a batizar, tem uma pequena disputa entre os judeus e os discípulos de João sobre a purificação. Então esse debate acalorado aumenta e eles observam Jesus Cristo também. Então os discípulos de João chegam para João e dizem a ele: aquele homem que tu falasse, João, lá no Rio Jordão, que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tu o batizasse, ele está lá do outro lado e batiza também. O que era que os discípulos que diziam a João? E ele batiza também e tem muitos seguidores. O que é que os discípulos de João querem dizer a ele? Olha, ele começou ontem, já está batizando, já tem muito mais, talvez tenha já mais seguidores do que tu. E o que é que João Batista, a humildade de João Batista, irmãos, o comprova e o coloca como verdadeiro enviado para preparar o caminho de Jesus Cristo, porque ele sempre glorifica Jesus Cristo. Observe que em todos os momentos, João Batista glorifica Jesus Cristo. Quando ele apareceu para eles, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já tinha dito que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Está entendendo? E agora ele dá mais uma prova de humildade. Ele responde aos seus discípulos e diz: eu disse a vocês que eu não sou o Messias. Agora, há um fato tão bonito aí de Jesus, que João Batista faz uma parábola. Não uma parábola, mas uma comparação. Ele diz: olha,
O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Quem é do céu é acima de todos. Quem é da terra fala da terra e ouve da terra, que era ele, João Batista. Mas quem é de cima é sobre todos, se referindo a Jesus Cristo. Mais uma vez glorificando a Cristo. Eu disse a vocês que eu não sou o Messias, mas sou aquele que foi enviado para preparar o seu caminho. João Batista tem muito cuidado, irmãos, para não tomar essa frente aí. Porque tanto o povo judeu, como seus discípulos, como os próprios religiosos, tendem a lançar isso para João, querendo para que João pensasse que era o Messias. Satanás tentando de uma forma, né? Porque ele é muito astuto. Pedro diz que a gente não pode ignorar os ardis de Satanás. O que é isso? A astúcia dele. Elevando o ego de João Batista. Mas João Batista ficou firme. Ele era o preparador do caminho, nunca o Messias, nunca tomar a frente. Por isso que Jesus Cristo, mais na frente, nós vamos ver Jesus Cristo dizendo que não houve profeta maior, nascido de mulher, do que João Batista, porque ele cumpriu sua missão cabalmente, irmão. Satanás não conseguiu seduzi-lo a tentar alguma coisa fora daquilo que ele foi determinado. Preparador do caminho do Messias, Jesus Cristo. Então ele diz, olha, eu vim para preparar o caminho. Aquele que tem a esposa, que é a igreja, ele se refere à igreja, é o esposo. Mas o esposo tem o seu amigo que fica alegre com o casamento do esposo com a esposa. Aí João Batista diz, esta alegria eu já estou satisfeito. Ele quis dizer o que com isso? Que ele era o amigo do esposo. E que a esposa é Jesus Cristo. Ou seja, ele quis dizer aos discípulos que os discípulos vão para Jesus Cristo mesmo. Porque os discípulos e o povo é a igreja. E Jesus é o esposo. E João Batista preparou o caminho do esposo. Muito bonito, muito comovente a história de João Batista. E que ele, irmãos, de uma forma sublime, ele eleva mais essa glorificação de Jesus Cristo quando ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Veja, quantas vezes João Batista não vem glorificando a Jesus Cristo. É necessário que ele cresça, que ele diminua, porque ele é de cima. E quem é de cima é acima de todos. Eu sou da terra, falo da terra. Quem é de cima escuta as palavras de Deus. Ele quis dizer que Jesus Cristo tinha as palavras de Deus. Como Jesus Cristo era de cima, irmão, ele tinha as palavras de Deus. E as pessoas não estavam aceitando o testemunho dele, que ele tinha ouvido no céu. Ele veio do céu, Jesus está dizendo. E as pessoas não davam crédito, não estavam dando crédito às palavras que ele tinha para dizer. E ele disse mais. Deus não lhe dá o Espírito por medida, ou seja, de pouquinho em pouquinho. Jesus já tinha completa revelação de toda a palavra de Deus ali. Não era como ele, João Batista, né? Esperava vir do Pai para poder transmitir. Jesus não, Jesus já estava completo, ia transmitindo aos poucos para os homens aguentarem. Mas ele já sabia por completo. No caso aí, Jesus ele não recebia a profecia vinda de Deus, ele já tinha a palavra completa. Certo? Ele já tinha a palavra completa. O que acontecia é que ele ia transmitir na medida que os homens podiam suportar, mas ele já tinha ela completa. Grande revelação de João Batista, viu? Os profetas recebiam a mensagem e transmitiam para o povo. Jesus já tinha toda a mensagem completa, tudo o que tinha que fazer. Ele apenas ia dizendo por etapas para o povo poder compreender, para os discípulos poderem assimilar isso. Quem é de cima sabe tudo, irmão.
quem é de baixo fica esperando receber de cima. Por isso que João Batista disse, quem é de cima é sobre todos e sabe tudo. Então Deus não lhe dá o Espírito por medida. Deus lhe deu a revelação completa. E ali, irmãos, depois de um certo tempo, João novamente, Jesus passa por João. E João está com 2 discípulos seus. E quando Jesus passa, João diz, eis o Messias, o Salvador, Mestre e Senhor. Quando João diz isso aos 2 discípulos, sabe o que é que eles fazem? Eles deixam João e vão seguindo Jesus Cristo. Jesus Cristo percebe, olha e diz, por que vocês me seguem? E eles dizem, Mestre e Senhor, onde tu moras? E Jesus diz, venham e vejam. Mestre e Senhor, talvez os discípulos pensassem que ele iria para onde? Para uma casa grande, para um palácio. Jesus vai para Nazaré. A cidade dele era onde ele morava, era onde ele era carpinteiro, onde ele viveu a sua vida, a cidade de Nazaré. Então isso já era quase a hora 10ª e os discípulos ficam ali o dia inteiro com Jesus Cristo. Enquanto isso, João Batista continuava aquele serviço que ele foi programado para fazer. Começou a pregar, dizer a verdade, e ele entra em contrapartida com o rei Herodes, o tetrarca. Por quê? Nós vimos que o imperador romano Augusto César, ele dividiu os territórios depois da morte de Herodes o Grande, o que embelezou o templo em Jerusalém. Quando ele morreu, aquele que tentou matar Jesus Cristo, que ele foi para o Egito, depois voltou. Quando ele morreu, me parece que ele tinha 4 filhos, se eu não me engano, se não me falha a memória. Um deles era Herodes, que ficou com essa parte da Judéia. Tinha Filipe, que é onde vai o nosso embate com João Batista agora. E tinha mais 2, parece que eram Lusianas e o outro Herodes. Esse Herodes, o tetrarca, era Herodes... O outro Herodes era Herodes mesmo. Esse Herodes era... Eu esqueci o nome dele agora. Mas é o que ficou com a Judéia. Esse Herodes, ele tomou o modo de falar, mas ele pegou a mulher do seu irmão Filipe, que ficou com uma região de um território também que o imperador Augusto César cedeu a toda a família. E ele tomou essa mulher chamada Herodias. Por João Batista falar a verdade, por João Batista pregar o reino dos céus, não media consequências para nada, não temia por sua vida, mas dizia a verdade. Ele ganhou muitos inimigos por causa da verdade que pregava. E foi Herodes, foram muitos outros, né? Pela pregação, os próprios religiosos, nós vimos os líderes religiosos, ele dizendo na cara, foi? Hipócritas, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Então ele adquire muitos inimigos, por causa, não porque ele queria inimigos, mas por causa da verdade. Quando a gente fala a verdade, quando a gente prega a verdade, as pessoas que não querem saber da verdade se tornam nossos inimigos, porque elas não aceitam a verdade, elas querem viver no erro, na mentira. Então elas se tornam nosso inimigo, por causa da verdade que estamos falando. Não é nós, não é João Batista que pegou esses inimigos. Eles se fizeram inimigos por causa da verdade que João Batista pregava. Agora, Herodias, entre todos, Herodias foi a pior. Herodias queria a morte de João Batista de todo jeito. Por quê? Porque João Batista acusava diante de toda a nação dos judeus, dos israelitas, que Herodias era digna de morte porque era adúltera. Deixou o casamento com seu irmão Filipe e agora estava com Herodes. E Herodes era adúltero. A imagem de Herodes diante da pregação de João Batista ficou muito ruim com o povo judeu, que era muito religioso. Ele respeitava muito João Batista. Só que isso estava fazendo com que o reino dele ficasse estremecido por conta da pregação feroz de João Batista. E Herodias tinha mais ódio e ira ainda de João Batista e tentou matá-lo. Foi até Herodes, pediu a morte de João Batista e colocou Herodes contra a parede. Tu não és o rei daqui? Não é tu que manda aqui? E esse homem fica pregando contra você, contra mim. Eu não sou tua esposa, não sou a rainha aqui. E ele fica pregando contra a gente, que a gente está em pecado, colocando o povo contra a gente. E o povo já está. Então, diante daquela pressão,
toda, os líderes religiosos também que estavam do lado de Herodes contra João Batista, porque eles eram pecadores também. Então, diante daquela pressão, Herodes mandou prender João Batista e colocar ele no cárcere, no calabouço, tentar calar a voz de João Batista. O que Herodias queria era a morte imediata, mas ele, sabendo que tudo que João Batista pregava era verdade, que ele estava em adultério, estava com a mulher do seu irmão, certo? Ele sabia que tudo era verdade. E sabia que João Batista era profeta de Deus, então ele não quis matar, então mandou prender. Estava lá, João Batista no calabouço, mas ninguém toca nele. E Herodes ia consultar João Batista, perguntar a João Batista, fazer perguntas acerca das coisas de Deus. Porque ele tinha João Batista como... Agora isso de noite, escondido, para ninguém ver, né? Porque João Batista pregava contra ele, João Batista não tinha papa na língua, irmão. Dizia a verdade, mesmo que lhe custasse a vida, porque foi para isso que ele foi levantado. A verdade acima de tudo. Irmãos, a paz nós devemos ter com todos, se possível. Devemos buscar a paz com todos, certo? Agora, a verdade, irmão, não é se possível, não. A verdade é de todo jeito, custe o que custar, que a cabeça role, que o sangue escorra, mas você não pode parar de dizer a verdade. A verdade tem que ser a todo custo. A paz, se possível, disse um grande homem. A paz, se possível, mas a verdade a todo custo. E é isso que nós estamos em busca, sempre de Jesus Cristo, que é a verdade. Que aprendemos com João Batista, que mesmo a nossa cabeça sendo ameaçada, digamos sempre a verdade. Porque a verdade, ela faz o quê? Liberta. Que Deus nos abençoe.